17 de abril, 22 horas. Longitude 47 graus leste, latitude 10 graus sul, profundidade 25 metros. Eis a selva de coral. Em redor dos mergulhadores do Calipso, os animais marinhos apanhados de surpresa nas trevas onde moram pelos homens e pela luz parecem desconcertados. É um mundo estranho. A vida abundante, selvagem e calma, cruel, imobilizada numa beleza própria e em formas insólitas. Aqui há outras leis, outros segredos que não os da terra. Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. A selva de coral. Três de abril. Começamos hoje um programa de exploração e de experiências em volta do Recife de Coral. Philippe Cousteau, equipado com uma câmara e um aparelho de rádio, sobrevoou um atol num balão de ar quente. Do balão, Filipe indica que o Recife comunica com uma lagoa perfeita por uma entrada perigosa e estreita. O Calipso ruma a essa passagem. O Calipso conseguiu penetrar na lagoa. O Recife de Coral forma um muro de vida marinha à volta dele. Há mais de um século, Charles Darwin debruçou-se sobre os problemas postos pelos recifes de coral, ávido de observar a vida submarina através da superfície. Mas só recentemente, biólogos mergulharam para tentar resolver os enigmas que Darwin propusera. O escafandro autónomo permitiu melhor compreender o mundo do coral e traduzir em filme esse grande espetáculo. O interior da lagoa é como que uma taça gigante.
A parede exterior da taça é um muro que desce até quase 3.000 metros de profundidade. O bordo da taça é uma cintura de coral delgada, mas exuberante. O nosso primeiro mergulho neste mundo fascinante deslumbra-nos. Não somos já exploradores, mas hóspedes de um palácio maravilhoso. Paramos ao acaso para admirar a vida em cada pedaço desta paisagem encantada. Os corais são colónias de criaturas minúsculas, os pólipos, que elaboram um esqueleto calcário. Estes corais duros, soldados uns aos outros por algas incrustantes, edificam os recifes. Os corais oferecem inúmeras formas: guarda-sóis gigantes, chifres de veado, árvores com muitas ramificações, almofadas eriçadas de bicos. Os corais são matizados de laranja, dourado, azul, malva. Tais cores devem-se frequentemente a algas que com eles vivem em simbiose. Estas massas cor-de-rosa e vermelhas, nimbadas pela transparência, não são corais duros. São alcionários, com esqueleto flexível. O Recife desenvolve-se por multiplicação dos corais. O crescimento deles pode atingir 2 centímetros por ano. É uma construção sólida que resiste aos enormes choques das tempestades. Este país de coral, com os seus labirintos, as suas torres serrilhadas, as suas grutas e recortes dentados, abriga uma fauna marinha tropical. Uma muito complexa vida coletiva impõe à selva do Recife as suas leis, as suas festas e as suas tragédias. No Recife, a vida coletiva é resultado de uma permanente competição entre seres armados de modo desigual. É um sistema em perpétua transformação, uma série de equilíbrios sucessivos. A raia, prima afastada do tubarão, sofreu as leis da evolução durante mais de 350 milhões de anos. A lesma do mar, um limacírio tropical que vive à noite, entrega-se a uma graciosa dança quando a desalojamos durante o dia. A moreia é impressionante de se ver, mas é menos agressiva do que se pensa. Para se abrigar, precipita-se para o interior de um buraco do Recife. De acordo com o modo como evoluíram, todos os animais marinhos escolheram o lugar que mais lhes convinha e que podia abrigá-los dos maiores perigos. A vida do Recife não obedece ao mesmo ritmo durante o dia e durante a noite. Em companhia de estrelas do mar, de moluscos e de um grande número de animais noturnos, estes ouriços do mar deslocam-se nas trevas e alinham no fundo da areia à velocidade de 400 metros por hora. Sob os espinhos que possui, o ouriço do mar é um manjar apreciável, mas raros são os animais que se arriscam a atacá-lo. As damas, os castanhos, abrigam-se neste novelo de agulhas que é um ouriço do mar tropical. Se sentem ameaçados, ao primeiro sinal de perigo, procuram refúgio entre os espinhos.
Damas e ouriços do mar vivem, aliás, em harmonia. Estes pequenos peixes acharam um ambiente acolhedor e mesmo quando os ouriços do mar se agrupam, cada dama encontra o seu. Vamos tentar ver se é possível separar as damas do seu ouriço do mar preferido. Para isso, encerramos os ouriços do mar em globos de plástico, o que provoca o pânico. Muito depressa nos apercebemos de que as damas não querem trocar o seu ouriço do mar por um mergulhador. Nada substitui a doçura do lar. Tão depressa quanto possível, voltam para casa. No dia 1 de março, chegamos ao arquipélago das Maldivas, que tem mais de 1 milhar de ilhotas e de atóis. As Ilhas Maldivas, a oeste do extremo sul da Índia, estavam outrora na rota das especiarias. Agora estas ilhas de coral encontram-se invadidas por turistas. Os indígenas não têm senão o coral da ilha como material de construção. Tiram as pedras e o cimento deste coral. Juntam-no durante todo o ano para construir casas, hotéis e pistas de aterragem. Mas a proteção natural do Recife contra os assaltos do oceano está, por isso, comprometida. Algumas destas ilhas, assim desmanteladas, desapareceram recentemente, devoradas pelo mar. Não é só o homem que ataca o Recife. Como rebanhos, cardumes de peixe-papagaio pastam nas pastagens de pedra. O único alimento destes peixes é o coral vivo. O bico deles é duro como chifre, o que lhes permite arrancar bocados de coral do tamanho de um ovo e triturá-los até ficarem tão finos como areia. Os peixes-papagaio digerem a carne dos pólipos do coral e rejeitam a areia. Calcula-se que um só peixe produz, por excreção, 5 toneladas de areia calcária por ano. Para se defenderem, muitas espécies do Recife agrupam-se em cardumes. Era agora preciso que o predador conseguisse isolar um indivíduo, mas é derrotado pelo número, pela massa móvel e compacta de todos os peixes. Pequenas espécies de carnívoros, como estes barracudas, igualmente formam cardumes para se protegerem, mas também, provavelmente, para conduzirem ataques mais eficazes. Quanto maior é o peixe, mais solitário parece viver, não contando senão com as próprias forças. A cor é também uma forma de proteção. As riscas e as manchas desviam a atenção do inimigo. Os matizes de um peixe também constituem a respectiva identificação. É por eles que os demais habitantes do Recife o reconhecem. Assustado para a aproximação do mergulhador, este naseu abriga-se e escurece as cores. Exemplo típico de mimetismo. É menos visível do que antes, mas ainda o podemos distinguir. Foge. O grupo mexe-se com uma estranha precisão, indo e vindo como se obedecesse a uma única vontade. Como é possível uma tal coordenação? Graças à existência, nos flancos de cada peixe, da linha lateral, constituída por uma série de células nervosas sensíveis às ondas de pressão. Assim, o peixe apercebe-se instantaneamente do mais pequeno acontecimento, mesmo a grande distância. Verificamos que quanto mais pequenos eram os peixes, mais tendência tinham para se agruparem em cardumes e mais sensíveis eram à menor alteração do meio ambiente. Com a mão, um mergulhador provoca diferenças de pressão.
Torna-se assim o coreógrafo de um balé de peixes. A vida em cardume não é senão um dos numerosos meios de proteção contra os predadores. O peixe-balão dispõe de uma outra defesa. É verdade que os picos que tem já são temíveis, mas além disso, ao menor sinal de perigo, enche-se de água. Depois de estar completamente cheio, o peixe-balão não pode nadar, mas também não é possível abocanhá-lo. As anémonas, ou urtigas do mar, são quase sempre muito bonitas, mas venenosas. Os seus tentáculos, ricos em células muito complicadas, são capazes de injetar um verdadeiro veneno. As picadas da anémona são dolorosas. Podem paralisar um peixe do tamanho de uma sardinha. Mas, pequeno indivíduo privilegiado, o peixe-palhaço goza de uma imunidade completa em relação à anémona e vive em estreito convívio com ela. Um peixe que entra em contacto com a anémona é paralisado sem apelo nem agravo e será rapidamente digerido. Bernard de Lamotte liberta o peixe, mas este foi picado e parece em mau estado. Os outros peixes apercebem-se de que está vulnerável e lançam-se sobre ele. A lei da selva é impiedosa. Um mero surge em cena. Mas o peixe-palhaço deita-se nos tentáculos e nada teme, pois até o mero não vai correr o risco de desafiar a anémona. O palhaço e a anémona são autênticos sócios. Oferecem o exemplo do que os cientistas chamam uma simbiose. O palhaço recolhe a nutrição que a anémona não consegue alcançar. A verdadeira caridade começa por nós próprios. Em seguida desempenha o papel que lhe pertence na sociedade, levando o alimento à anémona. Sabe-se há muito que o palhaço e a anémona vivem em boa harmonia, mas esta foi a primeira vez em que foi possível filmar um palhaço a alimentar a sua anémona. (13 de junho). Vamos tentar uma experiência de psicologia animal com um mero com o qual temos boas relações. Filipe vai dirigir o mergulho. Tem a responsabilidade de filmar esta experiência. Raymond Cole acompanha. Muitos peixes de Recife que são sedentários anexam um espaço vital em volta do sítio onde moram. Consideram-se proprietários desse espaço e defendem-no com ferocidade. A demonstração foi feita em laboratório graças a experiências em aquários, mas no mar, no Recife, é preciso recorrer a um estratagema. Um espelho é um objeto completamente desconhecido no mundo submarino. Pode ser utilizado para obter uma reação invulgar de um peixe, em especial de um peixe dócil e um pouco lento, como o mero.
Ei-lo, face ao espelho, confrontado com a própria imagem que toma pela do invasor. Homero vai empreender a defesa do território de que se apropriara. Aturdido, mas obstinado, vai tentar rechaçar o inimigo. Para multiplicar as ameaças, dispõem-se 4 espelhos em volta do domínio do Homero. É um verdadeiro palácio dos espelhos. Homero tem a gruta, mas anexou o corredor de acesso, o vestíbulo. É isso tudo que defende. E guarda as fronteiras. Os demais peixes não têm o direito de penetrar no seu domínio, a não ser que o dono o autorize. Não se sabe exatamente se ele age assim para defender os recursos alimentares ou se por simples orgulho de proprietário. É raro haver um combate a sério. Na maior parte dos casos, a luta pelo território é um trabalho de intimidação. Mais do que desorientado e cercado por todos os lados, furioso por ter sido enganado, o nosso Homero persegue Remoncol, ataca-o e morde-o. (12 de julho). No mar há 4 meses e parece-nos que o trabalho mal começou. A bordo do Calipso, há diversas orquestras que correspondem aos gostos de cada um. Há na tripulação grupos musicais distintos. Um quarteto de cordas clássico, uma orquestra de rock and roll e outra de jazz moderno. Para mim existe um outro tipo de música, a do fundo do mar. Há imensos pequenos ruídos no mundo do silêncio. Os camarões, os crustáceos, os peixes e os mamíferos marinhos emitem sons. Além dos sonares que os homens enviam e da tagarelice dos golfinhos, os níveis sonoros são débeis. Com hidrofones sensíveis munidos de amplificadores poderosos, é possível gravar, identificar e analisar os ruídos do mar. Mas para gravar espetáculos autênticos é ainda necessário ter um estúdio. Aqui, a 10 metros da superfície, foi instalado um estúdio submarino de cinema cuja cobertura está estudada para suavizar a luz natural. Está equipado com projetores, câmaras e em plena atividade. Pratica-se aqui a macrofotografia. É o estudo em grande plano de uma pequena porção do fundo marinho que parece vazia, mas que com tempo e paciência se revela rica em animais escondidos. Debaixo d'água, os encenadores têm o mesmo problema de todos os cineastas do mundo. A cena está regulada, a câmara está pronta, mas às vezes os atores fazem-se esperar.
Um crustáceo bastante raro e colorido de forma brilhante aparece com ares de monstro. Os olhos, instalados a eixos separados, fecham-se face à luz demasiado forte, graças a um sistema que se assemelha a uma persiana. Na parte inferior do corpo, barbatanas servem de ventiladores para os ovos e também de pequenas pás para escavar a areia. Durante anos andei intrigado com minúsculos vulcões que havia no fundo do mar. E antes desta viagem nunca tínhamos podido determinar-lhes a origem. Christian Bonici utiliza um narcótico, o mesmo que é utilizado pelos guardas dos parques nacionais, para adormecer temporariamente o misterioso habitante desta toca. O produto é derramado debaixo de uma redoma de plexiglass. Que surpresa! Sabemos agora que a erupção dos vulcões é provocada por um pequeno crustáceo com 5 centímetros de comprimento. (25 de julho). Um relatório de mergulho assinala a presença de um balista que protege os ovos e os oxigena soprando-lhes em cima. A notícia desencadeia preparativos excepcionais. Bernard protege os braços e as mãos com panos e adesivos, como um gladiador que se prepara para o combate. Neste mundo do coral, fraqueza é sinónimo de morte. As espécies débeis depressa desaparecem. As vulneráveis e as imprudentes são devoradas. Nos animais marinhos, a coragem é também comum. Para o balista, que mede 35 centímetros, a estação dos amores é também a estação da coragem. A fêmea ventila a postura e protege-a contra todos os intrusos. Seja quem for, grande ou pequeno, que se aproxime dos ovos, expõe-se ao seu furor. O dever de garantir a continuação da espécie leva a melhor sobre o instinto de conservação. Um animal, mesmo que tenha 100 vezes o tamanho do balista, não o assusta. Apesar de toda esta devoção, só um número reduzido de jovens sobreviverá. Estamos há já 4 semanas neste atolo, ocupados a recensear as formas de vida. Devemos agora capturar peixes vivos para fazer experiências acerca do respectivo comportamento. A pesca científica nem sempre é fácil. E para capturar os espécimes sem os ferir muito, o Dr. François, médico de bordo, prepara um narcótico inofensivo, o MS-222.
Injetado nas anfractuosidades do Recife com uma pistola especial, o narcótico deve adormecer os habitantes o tempo suficiente para serem capturados. Os mergulhadores descem equipados com essa arma impressionante. Levam também uma armadilha com a forma de uma bolha feita de plexiglass. É útil dentro e fora d'água para transportar e observar os espécimenes vivos. O peixe adormecido é metido na bolha até retomar consciência. E a colheita continua. O mais desamparado é o nosso amigo peixe-palhaço. Pela primeira vez, a anémona do mar, sua terrível companheira, não pode protegê-lo do perigo. Num metro quadrado de Recife, encontram-se animais suficientes para excitar a cobiça dos mais exigentes aquariófilos amadores. Para estas damas, o jogo de escondidas é uma questão de vida ou de morte. Sentem-se em casa nesse labirinto de coral de que conhecem todas as voltas. À menor ameaça, buscam proteção entre os ramos do coral. É uma defesa infalível contra os inimigos e contra os maçadores. E eis uma situação imprevista na vida do Recife. No interior do aquário natural, instala-se um aquário artificial. A prisão tem a aparência de liberdade porque tem as paredes invisíveis. Toda a população terá de enfrentar um problema que nunca enfrentou. Não deixa de ter interesse notar que os primeiros peixes a intervir são da mesma espécie da dos prisioneiros. Compreenderam a aflição dos seus semelhantes pelo modo desordenado como nadam. A seguir chegam os predadores. A princípio apenas curiosos, começam a agitar-se quando se apercebem de que no interior da bolha reina o pânico. É então que atacam. Um grande mero parece interrogar-se sobre como poderá tirar partido da aflição deles. O mero reparou bem que os peixes da bolha se portavam de um modo anormal. Na selva de coral, isso equivale a uma condenação à morte. Ao primeiro sinal que revela que ele está em dificuldade, o peixe fica condenado. O comportamento dos peixes dentro da bolha indica que têm aborrecimentos e que são, portanto, uma presa fácil. O mero, frustrado, enfureceu-se. Conseguindo rebentar a amarração de uma bolha, empenha-se numa furiosa partida de futebol. Se ele fosse um pouco maior, ou se a bola fosse um pouco menor, teria rapidamente tratado de abocanhar.
Uma vez concluída a experiência, libertaremos os prisioneiros que voltarão a encontrar a proteção do Recife. O mar regressará à sua vida secreta de todos os dias. De agosto. Preparamos a nossa última exploração do Recife. Há bastantes anos, Darwin observou um atol semelhante a este e emitiu uma hipótese acerca da respectiva formação. Na origem, havia ali um vulcão. Os corais começaram a construir um anel nos declives do vulcão, rodeando a ilha. O Recife continuou a crescer enquanto o vulcão se afundava lentamente. No interior do anel formou-se uma lagoa, pouco profunda, porque a areia e os detritos de coral se acumulavam sobre as encostas do vulcão. Falco dirige a equipa de mergulhadores de elite que vai explorar a base do Recife. A legislação autoriza aos mergulhadores profissionais trabalharem até 60 metros respirando ar comprimido. Mas a partir dos 45 metros, as ideias do mergulhador baralham-se. É atingido pelo que se chama embriaguez das profundidades, uma narcose que torna perigoso o trabalho profissional e ainda mais temerárias as escapadelas dos amadores. A câmara de descompressão submergível facilita o mergulho profundo. O verdadeiro problema não é descer, mas voltar a subir. Para tornar essa subida mais confortável, mais rápida e mais segura, utiliza-se uma pesada câmara de descompressão. Desce-se essa câmara para a água até à profundidade, na qual os mergulhadores devem fazer o primeiro alívio de descompressão. Os preparativos de tais mergulhos profundos suscitam sempre um cuidado especial. Para os trabalhos que executam até 100 metros de profundidade, Deloire, o operador de câmara, Bonici e Falco irão respirar uma mistura hélio-oxigênio que evita a narcose mortal. Esta mistura está contida em grandes escafandros, 2 vezes mais incómodos do que os equipamentos habituais do Calypso. Quando a câmara atingir os 45 metros de profundidade, os mergulhadores a ar comprimido ficarão alerta em volta dela, enquanto Falco, Bonici e Deloire se irão dirigir para a base do Recife. Ao descerem ao longo dessa parede, os mergulhadores podem afirmar que cada metro descido representa quase um século. À volta dos 80 metros de profundidade, Falco descobre uma gruta. Tem uma dezena de milhares de anos. Um período de forte glaciação obrigou o nível dos oceanos a descer e as vagas esmagaram aqui a parede do Recife. É verdade que o estudo dos animais vivos do Recife nos apaixonou, mas é a vida física do atol que verdadeiramente me exalta a imaginação. Os segredos que o coral guarda há milhões de anos talvez venham a ser esclarecidos quando multiplicarmos os mergulhos e quando analisarmos as amostras recolhidas. Serão postas em evidência as pulsações dos oceanos durante os períodos glaciares. O nosso objetivo é contribuir para formar uma imagem viva da Terra desde as suas origens.
Os mergulhadores descobrem na base do recife traços da vida que erigiu estas paredes. O recife cresceu ao mesmo tempo que o calcário contido na água do mar. Gerações de corais empilharam-se umas sobre as outras. O recife está sempre vivo, continua a crescer. E nas paredes da gruta podem ler-se as complexas relações que, muito antes da aparição do homem, existiam entre a fauna e a flora. Estão aqui algas incrustantes que consolidam a base dos corais. O recife vivo está cada vez mais ameaçado. Está à mercê de um ciclone que poderia destruir a fachada exterior. À mercê também de chuvas fortes que poderiam reduzir a salinidade da água. Nos nossos dias, está também ameaçado pela poluição provocada pelos petroleiros que lavem as cubas nas proximidades. Falco, Bonici e Deloire trabalharam dentro da gruta durante mais de 20 minutos. Puderam permanecer a essa profundidade apenas graças ao hélio. Uma grande quantidade de hélio dissolveu-se-lhes no sangue e nos tecidos. Para evitar acidentes de descompressão graves ou mesmo mortais, devem voltar a subir muito lentamente. Se voltassem a subir rapidamente, formar-se-lhes-iam bolhas nos vasos sanguíneos e arriscar-se-iam a uma embolia gasosa. Irão fazer o primeiro abrandamento no torreão, que em seguida lhes assegurará uma descompressão progressiva. Falta efetuar a última fase da subida e esta é delicada. O espaço interior da câmara não permite a todos os mergulhadores estarem ali com o incómodo equipamento. Os mergulhadores de capacete amarelo estão ali para ajudar os que regressarem das grandes profundidades a desembaraçarem-se do equipamento. Os mergulhadores aspiram uma última golada de hélio ox, prendem as botijas no exterior do cilindro e depois penetram no abrigo do torreão. Tourelle de Calypso, j'écoute. De Calypso reçu. Bon, on va attaquer la décompression. Calypso reçu. Sei que tomamos todas as precauções imagináveis, mas pode partir-se um cabo, pode abrir-se uma válvula, pondo em perigo a vida dos 3 homens entregues a todo este dispositivo mecânico. A bordo do Calypso, não sou eu o único a preocupar-se. Uma vez colocada na ponta a câmara de descompressão, que pesa 3 toneladas, o mais difícil está feito. A descompressão vai demorar 1 hora e 40 minutos. Há 20 anos, esta operação de rotina teria tido foros de milagre. Durante os últimos 30 minutos de descompressão, Falco, Bonici e Deloire respiram oxigênio puro para libertar completamente o organismo do hélio e do azoto. Estamos a 8 de agosto, o Calypso está aqui há 4 meses.
Vamos forçar-nos a abandonar este Recife. Passamos aqui centenas de horas a mergulhar. Efetuámos observações novas e numerosas experiências. Esforçámo-nos por nunca perturbar o delicado equilíbrio da vida. Há milhões de anos, uma ilha vulcânica erguia-se orgulhosamente aqui, coberta de florestas, cheia de ruídos de aves. Afundou-se lentamente nas profundezas do oceano. Hoje, a selva de coral, escondida sob a superfície das águas, é o derradeiro vestígio de um paraíso perdido.